José de Anchieta. Esse que as vestes ásperas cingia e a viva flor da ardente juventude dentro do peito a todos escondia, que em páginas de areia vasta e rude os versos escrevia e encomendava à mente como esforço de virtude. Esse nos rios de Babel achava Jerusalém os cantos primitivos e novamente aos ares os cantava. Não procedia então como os cativos de Sião, consumidos de saudade, velados de tristeza e pensativos. Os cantos de outro clima e de outra idade ensinava sorrindo às novas gentes, pela língua do amor e da piedade. E iam caindo os versos excelentes no abençoado chão, e iam caindo do mesmo modo as místicas sementes. Nas florestas os pássaros, ouvindo o nome de Jesus e os seus louvores, iam cantando o mesmo canto lindo. Eram as notas como alheias flores que verdejam no meio de verduras de diversas origens e primores. Anchieta, soltando as vozes puras, achas outras Sião neste hemisfério, e a mesma fé e igual amor apuras. Certo, ferindo as cordas do saltério, unicamente contas divulgá-la a palavra cristã e o seu mistério. Trepar não cuidas a luzente escala, que os heróis cabe e leva a clara esfera, onde eterna se faz a humana fala. Onde os tempos não são esta quimera, que apenas brilha e logo se esvaece, como folhas de escassa primavera. Onde nada se perde nem se esquece, e no dorso dos séculos trazido, o nome de Anchieta resplandece, ao vivo nome do Brasil unido. Soneto de Natal. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga. Quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca, pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei eu? Os animais escados da peste, de La Fontaine, traduzido por Machado de Assis. Mal que espalha o terror e que a ira celeste inventou para castigar os pecados do mundo, a peste, em suma, a peste, capaz de abastecer o Aqueronte num dia, veio entre os animais lavrar, e se nem tudo sucumbia, certo é que tudo adoecia. Já nenhum, por dar mate ao moribundo alento, catava mais nenhum sustento, não havia manjar que o apetite abrisse. Raposa ou lobo que saísse, contra a presa inocente e mansa, rola que a rola não fugisse, e onde amor falta, a Deus folgança. O leão convocou uma assembleia e disse: sócios meus, certamente este infortúnio veio a castigar-nos de pecados, que o mais culpado entre os culpados morra por aplacar a cólera divina. Para a comum saúde esse é talvez o meio, em casos tais é de uso haver sacrificados. Assim a história nulo ensina, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma indulgência. Pesquisemos a consciência. Quanto a mim, por dar mate ao ímpeto glutão, devorei muita carneirada. Em que é que me ofendera? Em nada, e tive mesmo ocasião de comer igualmente o guarda da manada. Portanto, se é misto sacrificar-me, pronto. Mas, assim como me acusei, bom é que cada um se acuse de tal sorte, que devemos querê-lo e é de todo ponto justo, caiba ao maior dos culpados a morte. Meu senhor, acudiu a raposa, é ser rei bom demais, é provar melindre exagerado, pois então devorar carneiros, raça lorpa e vilã, pode lá ser pecado? Não, vós fizestes-lhes, senhor, em os comer muito favor, e no que toca aos pegureiros, toda a calamidade era bem merecida, pois são daquelas gentes tais que imaginaram ter posição mais subida que a de nós outros animais. Disse a raposa e a corte aplaudiu-lhe o discurso. Ninguém do tigre, nem do urso. Ninguém é de outras iguais senhorias do mato. Ainda entre os atos mais daninhos, ousava esmerilhar um ato.
e até os últimos rafeiros, todos os bichos rezingueiros. Não eram, no entender geral, mais que uns santinhos. Eis chega o burro. Tenho ideia que no prado de um convento, indo eu a passar e picado da ocasião, da fome e do capim viçoso, e pode ser que do tinhoso, um bocadinho lambisquei, da plantação. Foi um abuso, isso é verdade. Mal ouviu a assembleia exclama: aqui del rei, um lobo, algo letrado, arenga e persuade, que era força imolar esse bicho nefando, empesteado autor de tal calamidade. E o pecadilho foi julgado um atentado, pois comer erva alheia, ó crime abominando, era visto que só a morte poderia purgar um pecado tão duro, e o burro foi ao reino escuro. Segundo sejas tu, miserável ou forte, áulicos te farão detestável ou puro. Dante, Inferno, canto 25, traduzido por Machado de Assis. Acabara o ladrão e ao ar erguendo as mãos em figas deste modo brada: olha, Deus, para ti o estou fazendo. E desde então me foi a serpe amada, pois uma vi que o colo lhe prendia, como a dizer: não falarás mais nada. Outra os braços na frente lhe cingia, com tantas voltas e de tal maneira, que ele fazer um gesto não podia. Ah, Pistóia, por que numa fogueira não ardes tu, se há mais e mais impuros teus filhos vão nessa mortal carreira? Eu, em todos os círculos escuros do inferno, alma não vi tão rebelada, nem aqui em Tebas resvalou dos muros. E ele fugiu sem proferir mais nada. Logo um centauro furioso assoma a bradar: onde? Aonde a alma danada? Marema não terá tamanha soma de répteis quanto havia que lhe ouriçava o dorso inteiro desde a humana coma. Junto à nuca do monstro se elevava, de asas abertas, um dragão que enchia de fogo a quanto ali se aproximava. Aquele é Caco, o mestre me dizia, que sob as rochas do Aventino ousado, lagos de sangue tanta vez abria. Não vai de seus irmãos acompanhado, porque roubou malicioso o armento que ali passia na campanha ao lado. Hércules, com a massa e golpe cento, sem lhe doer um décimo ao nefando, pôs remate a tamanho atrevimento. Ele falava e o outro foi andando. No entanto, embaixo vinham para nós 3 espíritos que só vimos quando atroara este grito: que sois vós? Nisto a conversa nossa interrompendo, ele, como eu, no grupo os olhos pôs. Eu não os conheci, mas sucedendo, como outras vezes suceder é certo, que o nome de um estava a outro dizendo: Cianfa, aonde ficou? Eu, porque esperto e atento fosse o mestre em escutá-lo, pus sobre a minha boca o dedo aberto. Leitor, não maravilha que aceitá-lo, ora te custe o que vais ter presente, pois eu, que o vi, mal ouso acreditá-lo. Eu contemplava quando uma serpente de 6 pés temerosa se lhe atira a um dos 3 e o colhe de repente. Com os pés do meio, o ventre lhe cingira, com os da frente os braços lhe peava, e ambas as faces lhe mordeu com ira. Os outros 2 as coxas lhe alongava, e entre elas insinua a cauda que ia tocar-lhe os rins e duros apertava. A era não se enrosca nem se enfia, pela árvore como a horrível fera ao pecador os membros envolvia, como se fossem derretida cera, um só vulto, uma cor iam tomando, quais tinham sido nenhum deles era. Tal o papel, se o fogo vai queimando, antes de negro estar, e já depois que o branco perde, fusco vai ficando. Os outros 2 bradavam: ora, pois Agnel aí triste, que mudança é essa? Olha que já não és nenhum nem 2. Faziam ambas uma só cabeça, e na única face um rosto misto, onde era 2 a aparecer começa. Dos 4 braços, 2 restavam e isto, pernas, coxas e o mais já mudado, num tal composto que jamais foi visto. Todo o primeiro aspecto era acabado, 2 e nenhum era a cruel figura, e tal se foi a passo demorado. Qual camaleão que varia a procura, dissebe as horas em que o sol esquenta, e correndo parece que fulgura. Tal uma curta serpe se apresenta, para o ventre dos 2 corre acendida, lívida e cor de um bago de pimenta. E essa parte por onde foi nutrida,
Tenra criança antes que a luz saísse, num deles morde e cai toda estendida. O ferido a encarou, mas nada disse. Firme nos pés, apenas bocejava, qual se de febre ou sono ali caísse. Frente a frente, um ao outro contemplava, e a chaga de um e à boca de outro, forte fumo saía e no ar se misturava. Cale agora, Lucano, a triste morte, de sabê-lo Inazídio e atento esteja, que o que lhe vou dizer é de outra sorte. Cale-se Ovídio e neste quadro veja, que se Aretusa em fonte nos há posto, e Cadmo em Serpe não lhe tem inveja. Pois duas naturezas, rosto a rosto, não transmudou com o que elas de repente trocassem a matéria e o ser oposto. Tal era o acordo entre ambas, que a serpente, a cauda em duas caudas fez partidas, e a alma os pés ajuntava estreitamente. Pernas e coxas via-as tão unidas, que nem leve sinal dava a juntura, de que tivessem sido divididas. Imita a cauda bífida a figura, que ali se perde e a pele abranda ao passo que a pele do homem se tornava dura. Em cada axila vi entrar um braço, a tempo que, esticando a fera, os 2 pés que eram de tamanho escasso. Os pés de trás, a serpe e a restorcera, até formarem-lhe a encoberta parte, que no infeliz em pés se convertera. Enquanto o fumo os cobre, e de tal arte a cor lhes muda, e põe a serpe o velo, que já da pele do homem se lhe parte. Um caiu, o outro ergueu-se sem torcê-lo. Aquele torvo olhar com que ambos iam a trocar entre si o rosto e a vê-lo. Ao que era em pé as carnes lhe fugiam para as fontes, e ali do que abundava 2 orelhas de homem lhe saíam, e o que de sobra ainda lhe ficava, o nariz lhe compõe e lhe perfaz, e o lábio lhe engrossou quanto bastava. A boca estende o que por terra jaz, e as orelhas recolhe na cabeça, bem como o caracol as pontas faz. A língua, que era então de uma só peça, e prestes a falar fendida via, enquanto a do outro se une e o fumo cessa. A alma, que assim tornada em serpe havia, pelo vale fugiu assobiando, e esta lhe ia falando e lhe cuspia. Logo a recente espádua lhe foi dando, e a outra disse: ora, com buoso mudo rasteje como eu vinha rastejando. Assim na cova 7ª vi tudo mudar e transmudar. A novidade me absolvia, o estilo desornado e rudo, mas que de um tanto perdesse a claridade dos olhos meus, e turva a mente houvesse, não fugiram com tanta brevidade, nem tão ocultos que eu não conhecesse. Putio stancato, única ali vinda, alma que a forma própria não perdesse. O outro chorá-lo tu, Gavile, ainda.